Programa não recomendado para menores de 10 anos. Provérbios 16, capítulo 3. O capítulo 16, aliás, versículo 3. Revela ao Senhor tuas tarefas e teus projetos se realizarão. Em outras traduções, que eu gosto mais, mas aqui eu estou com a da CNBB, tem uma tradução que diz assim: consagra ou entrega, outra tradução ainda, ao Senhor os teus projetos, as tuas metas, os teus planos, e os teus sonhos se realizarão. E outra tradução ainda: entrega ao Senhor os teus projetos, aliás, as tuas metas, e os teus projetos se realizarão. Provérbios 16, 3. Entrega ao Senhor as tuas metas, os teus sonhos, as tuas aspirações, e os teus projetos se realizarão. O que isso quer dizer? Que a gente tem que saber escutar Deus, para de fato conquistar, para eleger quais metas que sejam plausíveis, inteligentes e necessárias para a nossa vida. Por isso, consagra, entrega ao Senhor os teus planos, os teus projetos se realizarão, terão êxito, também em outra tradução, né? A gente precisa começar a buscar, a discernir em Deus quais são os projetos que Ele quer que nós vivamos. Como eu disse, às vezes é difícil escolher entre coisas boas, né? Entre várias coisas boas, mas é preciso consagrar a Deus e saber ouvir Deus, né? Ouvir Deus, porque Deus quer falar com você, Ele quer falar comigo, Ele quer nos dirigir. Então o primeiro passo é o ir para Deus, consagrando as nossas metas e projetos, porque nem tudo que é meta e projeto é bom para nós, né? Mas quando passa por Deus, pela oração, quando nós lutamos para escutá-lo nos fatos, na palavra, no nosso coração, as coisas vão tendo uma dimensão diferente e a gente vai entendendo por onde a gente deve caminhar. Mas olha só, eu quero falar também, falei sobre o discernimento que a gente tem que ter para definir prioridades com sabedoria, para entender o que Deus quer, mas o assunto não é esse. Eu abri só essa janela, porque eu e a Ju estávamos conversando. O assunto é o seguinte: como conquistar metas? Nós já entendemos com a palavra de Deus que nós precisamos consagrar ao Senhor as nossas metas para que os nossos projetos tenham um bom êxito, né? Mas entre o conceber uma meta e o realizar, há um hiato, há um caminho a percorrer. E muitos obstáculos vão se interpor entre nós e a realização das nossas metas. O que é preciso para realizar uma meta? Por exemplo, no final do ano, você já percebeu que chega no finalzinho do ano, sobretudo perto do dia 31 de dezembro ali, né? Todo mundo se enche de meta, enche de energia para novas metas. Ano que vem eu vou emagrecer. Ano que vem eu vou começar um curso de idiomas, eu vou estudar uma nova língua, muitas vezes o inglês, né? As pessoas estudam bastante no Brasil. Ano que vem eu vou cuidar mais da minha saúde, talvez comendo melhor, né? Ano que vem eu vou ler um livro por mês. Muitas pessoas se sentem motivadas, energizadas ali, né? Nessa virada do ano. Mas a grande maioria delas, quando chega lá para o dia 15 de janeiro, já estão afogadas novamente na rotina, vivendo no automático de novo, repetindo os mesmos maus hábitos. O ano se vai e a pessoa não consegue mudar, não consegue concretizar metas. E existem metas que são necessárias. Por exemplo, cuidar da espiritualidade é uma prioridade. Cuidar da saúde, que é um bem esgotável, né? Finito, é uma prioridade. Cuidar da vocação, no meu caso do sacerdócio, eu preciso alimentar o que alimenta o ser padre em mim, é uma prioridade. Cuidar da sua família, você que é casado, casada, dos seus filhos, precisa ser uma prioridade. Mas muitas vezes a gente não consegue realizar nossas metas. Por quê? Existem algumas causas. Vou elencar algumas aqui. O que nos impede de realizar nossas metas? Muitas vezes a procrastinação. Você sabe o que é a procrastinação? Vira e mexe, eu falo disso aqui no programa. É aquele hábito da pessoa enrolar, deixar para amanhã o que tem que fazer hoje, deixar para mês que vem o que tem que fazer nesse mês. E não se disciplina, e não se resolve, está acima do peso, está à beira do infarto, não começa a caminhar, não corta a fritura, não corta a gordura.
a gordura da alimentação, está só procrastinando. Isso impede de nós realizarmos a nossa meta. Outra coisa, a falta de foco, né? A famosa pessoa que atira para todo lado, né? Aquela pessoa que está atirando para todo lado. Ela tem uma meta, mas ela não consegue se focar, ela não consegue pensar naquela meta, se determinar para concretizar aquela meta. Por quê? Porque não tem foco, né? Vai atirando para todo lado. Vai atirando para todo lado e não acerta nunca o alvo. Então, para você concretizar uma meta, você precisa ter foco. Eu quero aquilo ali, eu vou me determinar naquilo ali. Por exemplo, eu vi uma pesquisa há pouco tempo que provava que tudo aquilo que você repete por 10 anos você vai chegar à excelência. Por exemplo, a Juliana toca desde que ano? De que idade, filha? 7 anos. 7 anos, né? Então, com 17 anos, a Juliana já estava, se ela, nesses 10 anos, óbvio, se empenhou, ela já estava na excelência. Isso é uma pesquisa, claro, tem variáveis de pessoas que chegam antes e tem pessoas que chegam depois. Mas é provado cientificamente, por métodos muito específicos. Eu li há pouco tempo, interessante. Que se você, por 10 anos, claro, eu estou falando de uma habilidade como ser um pianista, no caso da Ju, uma habilidade como ser um cantor, como falar um idioma com fluidez. Se você, pode parecer muito 10 anos, mas não é tanto tempo. Porque os 10 anos vão passar de tudo quanto é jeito. A Juliana não tem mais 7 anos, né? Nem 27, desculpa, né? Um pouquinho mais, né? Pouquinha coisa. Mas esse tempo da sua vida passou. Se você não tivesse estudado piano, você estaria com a idade que você tem sem tocar piano, né? Sim. E o tempo vai passar de qualquer forma. Então, se você não tem foco, determinação, você nunca atinge a excelência em nada. Quer tocar piano? Se dedique. Porque os 10 anos, vai demorar muito, mas passa. E você vai estar um pianista ótimo daqui a 10 anos, ou sem saber tocar, se você não começar. Sabe? Então, a falta de foco se interpõe entre nós e a realização das nossas metas. A falta de disciplina. Gente, a disciplina é uma amiga nossa. Muita gente vê a rotina, a disciplina como uma realidade sórdida, como uma realidade que sequestra a liberdade, a espontaneidade. Não é assim. A gente precisa de disciplina. Pergunta para um médico se ele não teve que ter disciplina para chegar a ser médico. Uma pessoa realizadora, um empresário, um santo, um padre. Meu Deus, quanto que eu estudei, quantas batalhas, quanto tempo de formação para chegar a ser padre, não é? Disciplina é necessário para realizar a meta. Foco, determinação também. Tem pessoas que por temperamento conseguem ter um pouco mais de determinação, tem outras que não. Mas a gente precisa encontrar dentro de nós aquilo que nos motiva. Aquilo que nos motiva. Tem pessoas que são motivadas naturalmente, outras não, tem que encontrar. A palavra de Deus pode ser uma fonte de meditação, ler a palavra, encontrar as promessas de Deus na Bíblia, né? Aquilo que você vai vendo como dom, aptidão seu a ser desenvolvido, pode ser fonte de motivação. Então é preciso encontrar essa determinação, essa motivação, para de fato prosseguir na conquista das metas. Outra realidade que se interpõe entre nós e a realização das nossas metas, a preguiça. A preguiça, que é um pecado capital, não é? A falta também de obediência a Deus não nos deixa concretizar as nossas metas, porque às vezes Deus nos diz, vai por ali, e a gente insiste em ir por um caminho no qual Ele não nos pediu para ir. E brigar contra Deus é começar a perder. Não dá. Outra coisa que muitas vezes nos impede de conquistar as nossas metas, o cansaço mesmo, né? O desgaste mental. Às vezes a gente até começa uma meta, mas um cansaço físico, mental, por causa da batalha, vai nos impedindo. E a gente tem que aprender a descansar em Deus, ter formas de renovar nossas energias, para de fato conseguirmos retomar o caminho das nossas metas. Mas eu separei aqui algumas dicas que podem nos ajudar a concretizar, a conquistar as nossas metas. Em primeiro lugar, é bom ter meta, porque com objetivo claro, com meta clara, a gente é menos afetado pelas dificuldades, a gente é mais firme, né? E, primeira coisa, a gente tem que planejar, né? O planejamento é essencial. Tudo bem, talvez você não tenha uma personalidade metódica,
Tem gente que tem uma facilidade de planejar, de esmiuçar tudo, né? Talvez você não tenha uma personalidade assim, mas, filho, filha, o mínimo de planejamento é necessário, sabe? É necessário para você chegar onde você precisa chegar. Sem planejamento a gente não chega. Planeje-se, por exemplo, no começo de um novo ano, planeje-se o que você quer. Você quer estudar inglês, por exemplo? Planeje-se. Como vai ser o seu curso de inglês? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Como vai ser? Vai ser livre ou vai ser com professor? Um professor é muito caro. Então, tudo bem. Então, olhe para a sua vida. Talvez tenham coisas nas quais você tem gastado dinheiro que não são prioridade. Você pode deixar de gastar e focar para pagar um curso de inglês, se isso é importante para você, para o seu futuro, para a sua vida profissional, e claro que é, né? Então, planejar-se é importante. Mas, claro, como nós lemos na palavra de Provérbios, planeje, anote o que você planejou e leve diante do Santíssimo. E leve a Deus em oração. Porque entregue ao Senhor os teus planos para que os teus projetos tenham êxito, né? É preciso pedir a Deus a bênção para os projetos. É preciso pedir a Deus que nos abençoe. Então, já falei a primeira coisa que é necessária para concretizar as metas, o planejamento. Segunda coisa, simplifique. Que seja um planejamento simples. Que você tenha metas práticas e alcançáveis, porque muitas vezes a gente não consegue alcançar o que a gente se propõe, porque a gente coloca coisas muito difíceis, sabe? Por exemplo, a pessoa que lê aqueles livros aí, best-seller, que diz que todo mundo que quer ter sucesso tem que acordar às 5 da manhã, né? E talvez você se proponha a acordar às 5 da manhã, mas isso não funciona para todas as pessoas. Talvez a tua rotina não te permita. É diferente dos horários da família, difere do schedule, do cronograma dos filhos, difere do seu organismo, você não funciona bem de manhã. Tem gente que não é da manhã, né, gente? Tem gente que é da noite. Então, você tem que simplificar. Faz o que é bom para você, que as suas metas sejam alcançáveis, possíveis. Que não se embole, que você que trabalha 14 horas por dia vai fazer o propósito de estudar 6. Não dá, né? O dia só tem 24 horas. Simplifique as suas metas. Outra coisa, importantíssima, valorize o seu tempo. Terceiro passo para alcançar as nossas metas. Valorize o seu tempo, melhor. Trate o seu tempo como se ele fosse dinheiro, porque de fato ele é. Lembra antigamente se dizia, né? Time is money. O tempo é dinheiro. Porque dinheiro, se você perde, você recupera, pode recuperar. Mas o tempo perdido a gente nunca recupera. Trate bem o seu tempo, não procrastine, não gaste o seu tempo com o que não é essencial. Outra dica, dê passos, seja realista e honesto com relação aos seus objetivos, né? Como eu disse, não crie objetivos, metas que sejam inalcançáveis para você, sejam fora da casinha, fora da medida, né? Outro passo, dê passos concretos, né? Na direção das suas metas. Esses dias um jovem me disse: padre, meu sonho, minha meta é ir para os Estados Unidos ano que vem. Eu estou rezando e pedindo a Deus. Eu falei, que bonito, mas você já viu o que precisa para ir para os Estados Unidos? Não. Você já viu se precisa de visto? Não. Eu já disse para ele, precisa. Você já viu aonde tem consulado? Tem consulado na tua cidade? Não pensei nisso. Você já viu quanto custa o visto? Você já viu onde você vai se hospedar? O que você vai fazer lá? O menino voando na maionese. Então, na maionese. Se você quer ir para os Estados Unidos, reze, programe-se e dê passos. Comece a ver onde tem consulado. Comece a assistir vídeos sobre como é ir para lá. Ou seja, você precisa dar passos, né? E você precisa também lutar para tornar suas metas alcançáveis, né? Lutar para tornar suas metas alcançáveis. Eu quero emagrecer. Então tudo bem, dá um passo, vai ao nutricionista, dá o passo de começar a substituir certos tipos de alimento, dá o passo de fazer exercício físico. Quero ter saúde. Não tem como ter saúde só rezando. Você tem que fazer caminhada, você tem que fazer exercício físico. Você tem que viabilizar. Sua meta é ter saúde, então começa a caminhar, começa a ir na academia, começa a se cuidar. Você precisa tornar suas metas aplicáveis, concretizáveis, né? Nada poderá me abalar. Nada poderá me abalar. Nada poderá me derrotar, pois minha força
força e vitória é Jesus.